Seja bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Washington Rodrigues, docente do curso de Educação Física. Quero agradecer em nome do Unisalesiano a sua participação neste evento tão relevante. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Para hoje, nós teremos a palestra intitulada Obesidade Osteosarcopênica, e quem irá ministrá-la é a professora Mônica Anhagni. Ela é profissional de educação física, mestre em exercício físico na promoção da saúde pela Unopar, docente do curso de educação física das Faculdades Integradas Stella Maris, de Andradina, personal trainer, proprietária da Academia Corpo e Ação de Mirandópolis e com mais de 20 anos de experiência na área docente. Professora Mônica, é um prazer recebê-la, seja bem-vindo e a palavra é sua. Olá, professor Washington, muito obrigada novamente pelo convite. Sejam bem-vindos ao 4º Congresso. Então, eu sou a professora Mônica e nós vamos conversar um pouquinho hoje, então, sobre obesidade osteosarcopênica, né? Nós temos aí nessa patologia, nessa doença, o tripé aí de 3 vertentes diferentes que a gente tem que atender, que tem sido uma decorrência de processo de envelhecimento, infelizmente, e cada vez se tornando mais grave. Para que a gente fale, então, sobre a obesidade osteosarcopênica, é interessante que a gente relembre ou conheça alguns fatores acerca da obesidade, né? O nosso primeiro problema aí desse tripé. Então, quando a gente fala em obesidade, a nossa cabeça já nos transporta o quê? Sobrepeso, gordura, tecido adiposo, né? Os nossos adipócitos. E é interessante que a gente lembre que a gordura, ela também tem um papel primordial à boa saúde no nosso organismo. O grande problema é quando esse componente corporal começa a acontecer em excesso. E isso, infelizmente, vem acontecendo não só durante o processo de envelhecimento. O nosso tecido adiposo possui algumas funções fisiológicas. Então, ele funciona como isolante térmico, ele promove a proteção de certos órgãos vitais contra alguns impactos, reserva de energia, fabricação de alguns hormônios. Então, ele tem um papel primordial ao funcionamento do nosso organismo. O grande problema, novamente, é quando ele começa a se tornar um sobrepeso. Quando a gente classifica a gordura, nós podemos classificar de forma muito simplista de 2 maneiras: a gordura essencial e a gordura de reserva. A gordura essencial vai dizer justamente para a gente ali no formato de fosfolipídios indispensáveis ao bom funcionamento de certas estruturas do nosso organismo. Funcionamento do nosso cérebro, membranas celulares, medula óssea, a própria produção de alguns hormônios. E a nossa gordura de reserva, como o próprio nome diz respeito ao nosso estoque de tecido adiposo, armazenado principalmente sob a forma de adipócitos, os nossos triglicerídeos, e que vão entrar ali na produção de energia. É essa gordura de reserva que vai acabar entrando ali no nosso processo de sobrepeso, obesidade ou até mesmo de emagrecimento. Então, o que é que nós temos que levar em consideração? Existem alguns fatores fisiológicos e não de comportamento ou de estilo de vida que podem auxiliar o desencadeamento dessa obesidade. E o primeiro deles diz respeito à idade. Durante o nosso processo de envelhecimento, é natural que o nosso organismo comece a ter mais dificuldade na oxidação ou no gasto de gorduras, né, de tecidos. Por quê? Porque durante o nosso processo de envelhecimento, não significa que vamos nos tornar pessoas sedentárias, mas passamos, dentro das nossas 24 horas do dia, a ser pessoas menos ativas, quando pensamos em atividade física dentro das 24 horas do dia. A nossa taxa metabólica de repouso também tem a tendência a cair. Por quê? O processo de envelhecimento provoca a redução da quantidade de massa muscular.
Nós sabemos que o nosso músculo, a nossa massa muscular, é o tecido corporal que mais gasta calorias absoluta comparada a outros tecidos. Então, quando eu tenho diminuição desse tecido, isso reflete em uma queda da minha taxa metabólica de repouso. E essa condição é agravada principalmente se esse indivíduo tem o hábito de um consumo energético de balanço positivo cronicamente. Ele tem sempre um consumo maior do que o seu gasto. Isso traz alguns desfechos negativos para a nossa saúde. Então, nós temos um indivíduo que, em um quadro isolado de obesidade, apresenta sobrecarga articular, alterações metabólicas, inflamações sistêmicas, e isso, de uma forma geral, faz com que a taxa de mortalidade desse indivíduo aumente. Falando do nosso segundo item, então, obesidade ósteo, né? O nosso segundo item diz respeito aos nossos ossos. Então, os nossos ossos também têm funções mecânicas e metabólicas. Relembrando as funções mecânicas, os nossos órgãos são estruturas que promovem o movimento humano, que fazem sustentação de tecidos moles, que também servem na proteção de alguns órgãos vitais. Quando eu falo em função metabólica, o nosso osso funciona principalmente como reserva de cálcio, extremamente importante, mas ele também entra na sintetização de células sanguíneas e ósseas, tá? Mas a nossa reserva de cálcio aqui é que é o X da questão para o nosso problema de osteoporose. Nós não podemos dizer, então, que os nossos ossos são apenas estruturas do nosso corpo, mais rígidas, que estão ali só para fazer movimento. Nós temos um metabolismo dinâmico em cima desse sistema ósseo, que trabalha através das nossas células ósseas, os nossos osteoblastos e os nossos osteoclastos. Então, os nossos osteoclastos funcionam como degradação dessa mineralização óssea. E os osteoblastos vão entrar justamente na síntese óssea, na reconstrução. Quando somos adultos mais jovens, nós temos uma predominância do trabalho dos osteoblastos. E quando somos indivíduos em processo de envelhecimento, nós viramos o lado da moeda e começa a ter uma ação maior dos osteoclastos. Após os 40 anos de idade, existe uma estimativa de perda de densidade mineral óssea de 0,5% ao ano. É claro que isso tem relação com o estilo de vida dessa pessoa. A atividade física que ela faz no seu dia a dia, o exercício físico em termos de treinamento, a sua hereditariedade, como é a sua alimentação. Então, isso tem relação. Agora, as mulheres, em relação a esse processo de osteoporose, infelizmente, são mais prejudicadas, porque a mulher sofre o fenômeno da menopausa. E quando nós, mulheres, entramos em processo de menopausa, nós começamos a ter uma produção diminuída do hormônio estrógeno e, por consequência, uma ativação na ação dos osteoclastos que vão buscar uma fonte de cálcio nos ossos. Então, nós deixamos de ter ossos tão fortes, tão densos, tão mineralizados e podemos entrar em uma osteopenia ou osteoporose, causando uma fragilidade a esse indivíduo. Como desfecho negativo desta situação isolada, nós temos principalmente uma maior vulnerabilidade ou chance em relação a fraturas, principalmente de quadril, coluna e antebraço. E nós sabemos, né, que dependendo da idade com que essa fratura acontece, isso leva a uma hospitalização, a uma acamação por tempo prolongado, piorando ainda mais essa condição. Aí surgem casos de depressão, de dependência, e isso também aumenta a taxa de mortalidade desse indivíduo. Em relação ao nosso terceiro problema, que diz respeito à nossa massa muscular, então obesidade osteosarcopênica, né?
Nós entramos aqui na sarcopenia. Então, uma coisa que é interessante a gente lembrar. Sarcopenia, todos nós, com o processo de envelhecimento, e quanto mais velhinho você ficar, mais isso vai acontecer, é um processo fisiológico natural. Com o passar da idade, nós vamos ter uma redução na quantidade de massa muscular corporal. Então, é interessante que fique claro que a sarcopenia, ela tem que ter relação com redução de massa e com redução de força. Então, não é somente a redução da quantidade de massa. Então, vamos lá. Em relação à redução da massa muscular, da quantidade de massa muscular, ela acontece em torno de 0,5% a cada ano, entre os 40 a 60 anos de idade, e acelera esse processo em 1% por ano após os 60 anos de idade. Em relação à diminuição da força, esse fenômeno começa mais a partir dos 50 anos de idade, com uma estimativa de redução de 1,5% a 5% da força muscular a cada ano. Lembrando novamente que essa relação tem a ver com o estilo de vida. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Essa redução de força muscular é maior em membros inferiores quando comparados aos membros superiores. Então, vamos pensar que essa perda de massa, essa perda de força, tem um reflexo direto na qualidade muscular dessa pessoa, em processo de envelhecimento. Então, isso vai influenciar diretamente nas atividades da vida diária, na produção e capacidade de gerar força, de novo, na autonomia, na independência, deixa esse indivíduo com menor equilíbrio corporal. Tudo isso vai se refletir novamente em relação a essa perda de massa e força. Nós temos aqui a comparação do corte transversal de membros inferiores de um adulto jovem para um adulto idoso. Então, é extremamente visível, né? A área muscular aqui mais escurecida de um adulto jovem comparado a um adulto idoso. Então, nós podemos perceber a diminuição e, principalmente, a infiltração de gordura dentro desse músculo. Então, o processo de envelhecimento traz para a gente o que nós chamamos de miosteatose, que é a infiltração da gordura ou do tecido adiposo intramuscular. Essa infiltração dificulta por si só o processo fisiológico de contração muscular. Então, eu tenho um indivíduo com dificuldade em gerar força. Isso acomete principalmente fibras do tipo 2, que são as fibras de contração rápida. Então, eu tenho uma situação de um indivíduo com menor capacidade de gerar força e mais lento. Então, o desfecho negativo disso aumenta. Esse quadro aqui, eu trouxe só a nível de curiosidade em relação ao que a gente coloca, então, como classificação de sarcopenia. Então, eu tenho um indivíduo com pré-sarcopenia quando ele tem uma diminuição da quantidade de massa muscular, sem prejuízo de força e sem prejuízo de desempenho. Eu tenho um indivíduo com sarcopenia quando ele tem diminuição da quantidade de massa muscular, com prejuízo de força ou de desempenho. E eu tenho uma sarcopenia severa quando esse indivíduo tem uma diminuição na quantidade de massa muscular, com prejuízo de força e de desempenho. Então, vamos lá. Eu tenho aí uma trilogia de problemas. Eu tenho um indivíduo que tem obesidade, ele está carregando um peso extra de um tecido que não vai lhe trazer nenhum benefício à saúde, com articulações sobrecarregadas e com alterações metabólicas. Tudo isso sustentado por ossos fragilizados, com tendência maior à vulnerabilidade de fraturas e acamações. E ainda por cima, com músculos mais fracos, com menor quantidade de massa,
com menor capacidade de geração de força para sustentar todo esse restante. Como é, então, que eu vou trabalhar esse indivíduo? Então, nós temos aí buscado dentro da literatura o que tem sido mais relevante, e acho que a palavra é essa, o que tem sido mais seguro. O que a gente consegue, dentro do exercício físico, impactar esses 3 problemas de uma forma mais segura a esse indivíduo? E a resposta parece apontar para o treinamento resistido. O treinamento resistido é um tipo de exercício físico que consegue, então, provocar um impacto positivo dentro dessas 3 vertentes. A primeira vertente seria, então, dentro da obesidade. Obesidade osteosarcopênica. Então, vamos lá. Recomposição corporal. Mônica, mas o exercício cardio, o exercício aeróbico, ele não é um tipo de exercício que vai ter mais impacto direto no tecido adiposo? Existe essa discussão. E sim, os caminhos apontam que dentro da parte de tecido adiposo, o exercício cardio ou predominantemente aeróbio tem sido mais eficiente. Mas quando a gente pensa em recomposição corporal, em gasto calórico total, em preservação de massa magra, em aumento de massa magra, o treinamento resistido tem sido mais eficiente nesta questão. Então, quando eu penso em gasto calórico total, gasto energético total, eu tenho que levar 3 coisas em consideração: taxa metabólica de repouso, gasto energético pela atividade física e efeito térmico dos alimentos. A nossa taxa metabólica de repouso é o nosso maior gasto em relação ao dia a dia, de 50% a 70%. Lembra que nós falamos anteriormente que com o processo de envelhecimento, nós vamos diminuindo a quantidade de massa muscular e isso reflete diretamente na taxa metabólica de repouso. O treinamento resistido traz a preservação da massa magra e até aumenta a taxa metabólica de repouso em consideração ao aeróbico. E quando somados um gasto maior ainda pelo exercício físico, eu incremento esse gasto energético total. A manutenção ou aumento da massa muscular frente a dietas restritivas. Então, o indivíduo que está passando por um período de dieta restritiva, ou mesmo que não seja restritiva, ele consegue provocar a manutenção ou aumento dessa massa muscular. Quando comparado ao exercício cardio ou aeróbio, é mais eficiente. E somada essas 2 condições, o treinamento resistido tem se apresentado muito eficaz para evitar o reganho de peso corporal. Então, eu tenho o primeiro impacto do treinamento resistido, nesse caso, em relação à obesidade. O nosso segundo impacto, obesidade osteosarcopênica, nós vamos ter a ação do treinamento resistido, então, sobre os nossos ossos, sobre a osteoporose aqui no caso. O treinamento resistido tende a aumentar a densidade mineral óssea de mulheres na pós-menopausa. Então, mesmo as mulheres que são a população mais atingida, principalmente as que já se encontram em fase de menopausa, tendem a aumentar a densidade mineral óssea pela tensão mecânica, pelo estresse metabólico e pelo dano muscular que o treinamento resistido vai causar nessa estrutura de forma segura e positiva. Ossos de indivíduos praticantes de treinamento resistido tendem a ser mais densos e mais mineralizados quando comparado a de não praticantes, de mesma idade e de mesmo sexo. Sobrecarga mecânica imposta nos ossos a partir da tração muscular. Então, existe aí um conflito, né? A pessoa com osteoporose tem que receber impacto, mas a pessoa com osteoporose não pode receber impacto, porque ela tem um osso fragilizado, propenso a fraturas. Então, que tal a gente usar compressão?
Então, o impacto, ele é uma forma brusca de compressão. Eu tenho uma tensão mecânica, principalmente no movimento concêntrico da repetição do exercício resistido, que vai causar uma compressão controlada, uma compressão segura, que vai estimular o trabalho dos osteoblastos. Então, tem que ter, sim, uma tração e uma compressão. Mas o impacto, realmente, uma forma mais brusca, a gente tem que ter cuidado, ele tem que ser evitado. Existe uma reação linear positiva entre força e densidade mineral óssea. Então, aqui falando muito popularmente, né? Quando temos ossos fortes, isso traz para a gente que nós temos também uma musculatura mais forte. E a prioridade em caso de osteopenia ou osteoporose. Se você já tem um cliente, um paciente que tem essa condição, obviamente que você tem que trabalhar principalmente as estruturas que englobam quadril e membros inferiores, que são os nossos segmentos mais suscetíveis aí à fratura. Então, nós temos o nosso segundo impacto positivo do treinamento resistido. O nosso terceiro impacto, obesidade osteossarcopênica, então a condição aqui de sarcopenia, vai trabalhar agora em relação à nossa musculatura, né? A nossa famosa massa magra. Então, de novo, o treinamento resistido, tensão mecânica, estresse metabólico, dano muscular. Tensão mecânica, a contração muscular vai fazer o quê? A ativação da sinalização intramuscular para a síntese proteica. O estresse metabólico, maior recrutamento de fibras musculares e sinalização para maior produção de hormônios anabólicos. E o dano muscular, a nossa famosa microlesão de cada sessão de treinamento, né? E aí a gente tem a reconstrução muscular através da síntese proteica. Então, o treinamento resistido, eu consigo provocar esse fenômeno aqui fisiológico de forma controlada e segura. Postura corporal, execução de movimento, quantas repetições, quantas séries, que ângulo, intervalo, eu tenho como controlar essa sessão de treinamento. E aí eu trouxe aqui para vocês o que a literatura tem apresentado de forma, digamos, mais apropriada a ser aplicada nas pessoas que têm, então, essa síndrome, né? Essa obesidade osteossarcopênica. Então, algumas variáveis de treino, e no caso, eu chamo a atenção aqui para dois quesitos, intensidade e ordem dos exercícios. Então, vamos lá. Intensidade. Nós temos duas vertentes. Nós temos uma vertente que aborda trabalhar com força muscular e a outra vertente com qualidade muscular. Minha opinião, trabalhar os dois. Eu quero força muscular e eu quero qualidade muscular. Se você for trabalhar força muscular, a gente vai trabalhar com porcentagem de 1 RM, 70 a 79% de 1 RM. Na qualidade muscular, de 10 a 15 repetições máximas. Então, uma carga onde esse indivíduo consiga realizar de 10 a 15 repetições máximas. Aí eu fiz um acréscimo. Em resumo, uma intensidade moderada, de 8 a 15 repetições máximas. Você vai trabalhar com o seu cliente, com o seu paciente de forma segura, trabalhando tanto a parte de obesidade, ósteo e a parte muscular. Você vai trabalhar as três vertentes dentro dessa intensidade moderada de 8 a 15 repetições máximas. Intervalo de recuperação entre séries, 1 a 2 minutos, podendo ser ampliado para 3 minutos. Velocidade de movimento, concêntrica de 1 a 3 segundos e excêntrica de 2 a 4 segundos. Volume de 2 a 3 séries por exercício. E vamos dar destaque para os membros inferiores, que é onde acontece o maior processo dessa perda de massa muscular. Frequência de 2 a 3 vezes por semana. Seleção dos exercícios. Aptidão muscular em geral, dos grandes grupamentos musculares, tá?
Só que lembrando que a gente vai dar destaque para os membros inferiores. E a ordem dos exercícios. Se naquele momento que você está buscando é hipertrofia, é indiferente a ordem que você monte a sua sessão de treinamento, a sua planilha de treinamento. Se o que você busca naquele momento é um ganho de força para um membro que você percebe que está mais fragilizado, então nós vamos utilizar do princípio da prioridade. Eu vou trabalhar priorizando o segmento que eu quero que ganhe mais força. A prioridade é dele. Nesse caso aqui, de novo, a gente recomenda que seja observado uma pessoa que, de repente, já tenha a osteoporose, tá? Então, essa foi a minha palestra. Espero ter contribuído para o conhecimento, esclarecimento, lembrar algumas coisas em relação a esse conteúdo, de quem de repente já o conhece. Eu quero agradecer demais o convite do meu querido professor Washington, que foi um professor extremamente valoroso na minha graduação. Tive a honra de ser aluna do Washington, fiquei muito feliz com a lembrança e espero que todos vocês tenham aí um ótimo congresso. Nunca tenham medo em relação a perguntar, a conhecer, a estudar. Conhecimento é uma coisa que ninguém rouba de vocês. Muito obrigada novamente pelo convite. Espero que vocês tenham aproveitado a palestra. Sensacional, professora. Que brilhante. Poxa, olha, uma ênfase tão importante, tão bacana, e a forma como você realmente fez a tua explanação foi muito rica. Professora, verifica um pouquinho, desculpa, só o fundo para ver se está espelhado. Isso, acho que está espelhado. Vamos ver. Saiu? Não, volta para a apresentação. Perfeita. Super bem. Olha, mas é uma explanação tão rica e, por incrível que pareça, a gente tem um impacto agora muito grande da questão da tecnologia e o quanto essas pessoas têm aumentado o tempo da vida assim, de forma ociosa, sentados, né? E muitas das vezes, ligado a esse tipo de comportamento, aumenta a predisposição natural, ainda somado ao processo deletério do envelhecimento, como você falou muito bem, né? Ligado a essas questões. Então, eu acho extremamente preocupante saber o quanto é relevante, o quanto é imprescindível a intervenção do profissional de educação física para atuar junto à mudança de hábitos das pessoas, principalmente indivíduos adultos acima de 50 anos de idade, vamos considerar assim, né? Levando em consideração que, teoricamente, se nós fizéssemos uma análise cronológica, a Organização Mundial de Saúde, na verdade, tem usado essa questão do artifício dos 60, 65 anos de idade, a partir daí, para considerar dentro do processo de envelhecimento. Mas se a gente analisar do processo fisiológico, é claro, e principalmente comportamental, o quanto antes puder intervir na mudança de comportamento dessa população, seria melhor, né, professora? E não é, professor, o que a gente tem observado, né? A literatura coloca muito isso para a gente, processo de envelhecimento. Mas essa mudança de comportamento, estilo de vida, o que tem acontecido? Esse quadro, ele não é mais decorrente de pessoas de 50, 60 anos. Infelizmente, a gente tem pego quadros assim na academia para trabalhar, conversando com colegas, a gente vê antes mesmo dos 40 anos. Então, a gente vê esse comportamento, é o que a gente fala, não são pessoas sedentárias, mas são pessoas que têm comportamento sedentário. É muito ligado ao que você falou, tecnologia, ficar muito tempo diante da televisão, ou mesmo um trabalho, que a pessoa trabalha o tempo todo sentada, não tem movimentação nesse trabalho. Então, a obesidade, a mídia nunca falou tanto sobre exercício físico, não é mesmo? Nós que estamos aí na área há já um bom tempo, a mídia nunca falou tanto sobre exercício físico. E o sedentarismo vem aumentando cada vez mais. Então, são coisas que não batem, né? A obesidade vem aumentando cada vez mais, o sedentarismo vem aumentando cada vez mais. Então, é muito cedo, é muito precoce esse quadro. Então, é fundamental o papel da nossa profissão em relação a isso, de conscientização dessa população.
Perfeito, professora. É uma explanação fantástica, eu acho super significativo. Na verdade, a gente ainda fica sempre à mercê, né, da possibilidade de intervenções com políticas públicas que pudessem adotar estruturas para poder trazer um trabalho de valorizar o profissional de educação física, colocá-lo como protagonista para a transformação de comportamento das pessoas e usar o exercício físico, principalmente quebrar esse estereótipo, o tabu da questão da prática da atividade física voltada só por fins estéticos, mas saber que a profilaxia, né, tem uma Exato. intervenção extremamente significativa para a mudança de qualidade de vida das pessoas, né, ou para promover mais a saúde das pessoas de um modo geral, né? Com toda certeza. O exercício físico hoje ele teria que ser um hábito como escovar o dente, almoçar, jantar, tomar banho. Ele teria que fazer parte da rotina dessa pessoa. Para justamente isso, como você bem colocou, não é só fins estéticos. Essa pessoa vai ter um reflexo, inclusive financeiro. Menos consulta médica, menos medicamento, menos exame. Essa pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor e mais saudável. Além de um processo de envelhecimento mais independente. Então, isso também a gente fala que é o fator financeiro, tanto da pessoa quanto dos nossos cofres públicos. Quer dizer, poxa vida, né? Até quando? Até quando? Perfeito, professora. Olha, eu fico, na verdade, muito feliz em saber o quanto você é uma entusiasta dentro dessa prática e o quanto você transforma de vidas e quantas pessoas que já passaram ainda vão passar por você, né? E imaginar dessa trajetória fantástica de uma carreira tão rica e tão produtiva que você tem construído, eu me sinto extremamente muito orgulhoso por ter contribuído de alguma forma em algum momento da tua carreira. Achei sensacional a tua explanação. Esse é um assunto tão fantástico, tão importante, tão rico, né? Que os nossos alunos na graduação, inclusive, também, eles acabam, na verdade, mudando até a forma de perspectiva quando eles começam a ter isso, uma intervenção mais técnica e uma abordagem mais humanizada, sabendo que o exercício físico traz esse efeito, que ele foge mesmo desse estereótipo construído assim do suposto culto ao corpo, que a mídia vem pegando tanto e as pessoas são tão imediatistas na busca de resultado estético, e saber que ele tem um impacto terapêutico, tem uma transformação grande e tudo está associado à questão de comportamento, né? Que bom que a gente tem a oportunidade de ter profissionais como você na nossa área e tão próximos da gente aqui, viu, professor? Estou muito feliz. Ai, professor, eu que fico extremamente feliz. Quando você me mandou o convite, eu falei, meu Deus, né? Aí eu pensei que tema abordar e tudo, mas é isso. Eu quis colocar um conteúdo que eu gosto, que eu trabalho e principalmente que eu acredito. Que eu acredito que realmente o treinamento resistido, ele tem um grande impacto na saúde das pessoas. Um grande impacto, né? Graças a Deus, a comunidade médica, inclusive, tem recomendado o exercício físico, principalmente treinamento resistido, que não serve só para obesidade osteosarcopênica, serve para tantos outros tipos de patologia, de doença. E eu sou uma entusiasta mesmo, uma defensora mesmo, não me vejo em outra profissão, acho que a educação física tem um lado muito social, muito relacionado à qualidade de vida, não só a rendimento, né, a um shape, nada disso. Eu acho que o exercício físico, a educação física, eles têm um lado muito voltado à saúde, e eu acredito muito nisso. Perfeito, professora. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo teu carinho, viu? E por dividir um pouquinho dessa competência, desse brilhantismo do teu conhecimento para a gente, tá? Estamos muito felizes com isso. Eu que agradeço muito, professor Washington, muito obrigada. Gente, então, na verdade, olha, em nome do Unisalesiano, nós agradecemos a sua participação. Eu tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes e que agregará muito em suas vidas, tanto pessoais quanto profissionais. Sejam felizes, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Tchau a todos, gente. Boa semana.